caso de hoje aconteceu em Longmont, uma cidade tranquila com mais de 100 mil habitantes, localizada ao norte de Denver, no estado do Colorado. Jason Schaffer teve uma infância típica de um garoto americano. Ele amava esportes, principalmente futebol americano, e também era apaixonado por videogames. Mas entre todas as suas paixões, uma delas se destacava. O amor maior da vida de Jason era o seu filho, Chase. Era 13 de outubro de 2021. Naquele dia, Jason Schaffer seguia sua rotina habitual, cumprindo a rota de entregas de correspondências e encomendas. Ele trabalhava há muitos anos para o Serviço Postal dos Estados Unidos, algo semelhante aos Correios aqui no Brasil. Era uma quarta-feira. Por volta do horário de almoço, Jason fazia entregas em um bairro tranquilo de Longmont. Mas ele não imaginava que, em poucos minutos, algo inimaginável estava prestes a acontecer, quando de repente, tiros foram ouvidos. Olá, eu preciso de uma ambulância. O cara dos Correios foi baleado. Eu ouvi 4 disparos e ele está caído. Tem um cara lá checando para ver se ele está bem. Moça, ele está sangrando? Ele está sangrando pela boca. A polícia chegou ao local. Uma pequena multidão já se formava, todos tentando entender o que havia acontecido ali. Jason estava caído no chão. Ele perdia muito sangue. Ao lado do corpo, e espalhados pelo asfalto, estavam algumas das correspondências que ele havia acabado de separar para entregar. Minutos depois, a equipe médica finalmente chegou, mas já era tarde demais. Jason Schaffer, de apenas 33 anos, foi declarado morto no local. A polícia ouviu algumas testemunhas. Algumas pessoas disseram ter escutado 4 ou 5 disparos e logo em seguida viram um suspeito correndo que rapidamente desapareceu. Tudo aconteceu de forma muito rápida e a polícia acreditava que o atirador ainda estivesse nas redondezas. Imediatamente, os moradores foram orientados a permanecer dentro de casa, com as portas e janelas trancadas. Nos céus, um drone da polícia sobrevoava a região, tentando localizar qualquer movimento suspeito. Enquanto isso, agentes iam de porta em porta, conversando com moradores, em busca de qualquer pista que pudesse levar até o responsável pelo crime. Jason nasceu no estado de Connecticut. Quando ainda era criança, foi abandonado pelo pai. Ele cresceu sob os cuidados da mãe e do padrasto, um homem que ele considerava não só como um pai, mas também como seu melhor amigo. Aos 26 anos, Jason decidiu recomeçar a vida. Deixou Connecticut e se mudou para o Colorado, em busca de um novo estilo de vida. Ele queria conhecer novas pessoas e acabou realmente conhecendo. Assim que chegou ao estado, Jason conseguiu um emprego como agente postal. Foi nesse período que ele conheceu uma mulher chamada Davan Schreiner. Os dois se deram muito bem desde o início. Começaram a namorar e o relacionamento ficou sério rapidamente. Jason chegou até levar Davan para conhecer sua família em Connecticut. Com poucos meses de relacionamento, em 2015, Davan engravidou e, algum tempo depois, ela deu à luz ao pequeno Chase. Ser pai era um sonho antigo de Jason, e quando finalmente segurou o filho nos braços pela primeira vez, ele sentiu que a vida dele estava completa. Jason não poderia estar mais feliz. Mas com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Depois que Chase nasceu, o relacionamento entre Jason e Davan acabou se desgastando, até que, infelizmente, eles decidiram se separar. Eles ficaram com a guarda compartilhada, então Chase passava um tempo com cada um, vivendo o melhor dos dois mundos. Nada na van de Jason havia sido levado. Então ficou claro para os investigadores que não se tratava de um roubo.
Aquilo era algo pessoal. Jason foi baleado 2 vezes pelas costas e depois levou mais 2 tiros no rosto. Com base nas imagens, os investigadores conseguiram seguir o trajeto do suspeito por toda a vizinhança. Ele foi captado em diversas câmeras, até que finalmente aparece entrando em um carro preto. Pelo modo como Jason foi assassinado, a polícia tinha certeza de que o autor do crime era alguém que ele conhecia. As investigações então começaram pelas pessoas mais próximas a ele. A primeira suspeita logo surgiu: Davan Schreiner, a ex-esposa e mãe do seu filho, Chase. Os investigadores descobriram que, poucos dias antes de ser morto, Jason havia entrado com um processo judicial, alegando que Davan não cuidava bem do Chase e que ele queria passar mais tempo com o filho. Mas esse não era o único motivo que poderia causar conflito entre os dois. Jason estava em um novo relacionamento. Ele namorava uma jovem de 19 anos, 13 anos mais nova que ele. E ela era a irmã mais nova de Davan Schreiner. Ao investigar mais a fundo a vida de Davan, a polícia descobriu algo interessante. Ela também trabalhava no serviço postal, fazendo entregas, assim como Jason. Os detetives foram até a empresa para obter informações sobre o paradeiro dela no dia do assassinato. Cada entregador trabalha com um veículo específico, e todos esses caminhões possuem rastreamento por GPS, que mostra exatamente por onde o veículo passou. Ao analisarem os dados do caminhão de Davan no dia do assassinato, os investigadores viram que naquele dia o veículo dela estava em Loveland, uma cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Longmont, onde o crime aconteceu. Mas então, algo chamou a atenção dos policiais. Esses caminhões normalmente se movem o dia inteiro, fazendo entregas sem parar. Porém, naquele dia específico, o caminhão de Davan ficou parado por quase 1 hora, entre as 11h30 e meio-dia e meio daquele dia, exatamente o horário em que Jason foi assassinado. A polícia também descobriu que o carro preto, visto nas filmagens, aquele em que o suspeito entrou logo após o crime, pertencia a Davan Schreiner. Diante disso, Davan foi levada para o interrogatório. Ela tinha muitas coisas para explicar à polícia. Quando os investigadores perguntaram por que o caminhão dela havia ficado parado por quase 1 hora, ela respondeu que tinha ido até a casa do namorado e que os dois pararam para almoçar. Os detetives então foram até o endereço mencionado. Lá, descobriram que o homem em questão se chamava A.J. Rich. Os policiais fizeram algumas perguntas para A.J. Então, ela entrega correspondências aqui? Sim. Enquanto ela estava aqui, o que vocês conversaram? Ela queria ter um relacionamento comigo, mas eu não queria ter um relacionamento com ela. Você conhece ela bem? Você sabe se ela está com alguém? Eu não faço ideia. A.J. contou que não era namorado de Davan. Disse que eram apenas amigos e que ela apenas entregava correspondências em sua casa. Ele disse também que ela passou por lá naquele dia, mas garantiu que eles não almoçaram juntos. Para completar, a polícia obteve imagens de uma câmera de segurança que mostrava A.J. almoçando com um amigo naquele mesmo dia e horário. Mas não demorou muito para a polícia descobrir que A.J. também estava mentindo. A.J. era casado. Quando os investigadores foram até a sua residência, sua esposa estava na casa. Na frente dela, ele rapidamente afirmou que não tinha nenhum tipo de relacionamento com Davan, mas a verdade era que tudo era bem diferente. A.J. mantinha um caso com Davan e fazia de tudo para esconder isso da esposa. Com A.J. pego na mentira, a polícia decidiu aprofundar a investigação sobre ele. Ao analisarem as torres do sinal de celular, os investigadores descobriram algo importante. O celular de A.J. estava no local do crime, no exato momento em que Jason foi assassinado. Mas não parou por aí.
Durante a perícia no celular de AJ, os agentes encontraram uma foto de Davan, vestindo uma roupa muito parecida com a que o suspeito usava nas imagens no dia do crime. A polícia achava que já tinha provas suficientes, então Davan Schreiner foi presa e acusada de assassinar Jason Schaffer. À primeira vista, o motivo parecia ser o processo judicial que Jason havia movido contra ela. Mas a polícia passou a acreditar que o verdadeiro motivo era o fato de Jason estar em um relacionamento com Rosa, a irmã mais nova de Davan. Davan não aceitava a ideia de que Jason, Rosa e o pequeno Chase pudessem formar uma nova família. Ela simplesmente não conseguia lidar com isso. Essa teoria foi confirmada quando os investigadores conversaram com Rosa. Rosa contou que Davan era extremamente possessiva. Disse que, embora tivesse sido ela quem deixou Jason, ela não suportava vê-lo seguindo em frente, ainda mais com a sua própria irmã. AJ também foi preso por participação no assassinato de Jason. De acordo com as investigações, foi ele quem seguiu Jason naquela manhã e informou a Davan onde ele estava. Logo depois, AJ voltou para sua cidade e foi a um restaurante com um amigo, tentando criar um álibi falso para despistar a polícia. Em fevereiro de 2023, Davan Rebecca Schreiner foi julgada. Ela foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. 6 meses depois, foi a vez de AJ encarar a justiça, e o resultado foi o mesmo. Ele também foi considerado culpado e recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O pequeno Chase, que agora não tem mais o pai e cuja mãe vai passar o resto da vida atrás das grades, foi morar com o avô materno, o pai da Davan.